Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Hoje, dia 1º de fevereiro, eu tenho mais um desafio pra mim, que é começar, a partir de hoje, a gravar 4 dias na semana pra vocês. São tantos assuntos, tantas coisas que vocês me pedem, que 3 dias está sendo pouco, né? E pra mim também vai ser um desafio, porque parece fácil, né? Tá aqui, gravar um vídeo e postar, mas não é, gente. Eu estudo, eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho TikTok, eu tenho Instagram, eu tenho meu filho pra cuidar, tenho outros projetos, então assim, cara, isso leva tempo, né? Isso leva dedicação, disposição, né? Então, eu me predispus a fazer isso, até porque eu consegui fazer 3 vídeos por semana, que pra mim no começo era tão difícil, né? E hoje pra mim tá sendo normal, faz parte da minha rotina. Então vou incluir mais um vídeo durante a semana pra também, acredito que, alavancar aí um pouco o conhecimento de vocês, que são muitos assuntos que vocês estão me pedindo e eu tô achando muito pouco 3 dias na semana, tá bom? Então, a partir de hoje será assim, a gente terá vídeos segundas, quartas, sextas e domingo, tá bom? Sempre às 7h15 da noite. Eu vou postar lá no TikTok também essa novidade pra vocês. Então vamos hoje pro que interessa, né? Muitas pessoas estão me perguntando e eu resolvi gravar esse vídeo pra falar sobre o que eu fiz pra me livrar, pra curar definitivamente a minha depressão. Eu tenho vídeos aqui falando sobre isso, mas é mais superficial. Hoje eu vou falar diretamente, focadamente em cima disso, tá? Pra quem não conhece muito a minha história, é o seguinte, desde criança, não sei, mais ou menos uns 3, 4 anos, eu sempre sentia solidão, sempre sentia uma tristeza, mas obviamente eu não sabia identificar o que era, né? Eu comecei a ter muito medo de pessoas, medo de confronto, enfim. Medo de expressar as coisas que eu pensava, né? E uma coisa que também afetou muito a minha vida foram as críticas. Eu não sabia lidar com críticas. E eu me importava muito, muito mesmo com o que as outras pessoas pensavam a meu respeito. E também eu acabava levando isso pra minha vida. Por exemplo, se as pessoas dissessem que eu era uma pessoa chata, que eu era isso, que eu era aquilo, eu acreditava naquilo como uma verdade. E eu acabava incorporando aquilo, vestindo aquilo na minha vida, né? E muitas vezes eu acabava me tornando essa pessoa. Só que com o passar do tempo, eu percebia que isso não fazia parte de mim. Eu apenas incorporava aquilo porque eu acreditava fielmente naquilo, né? Eu me castigava, eu acreditava que eu realmente merecia tudo aquilo que as pessoas falavam de mim. Sem parar pra pensar de que o que mais as pessoas fazem hoje em dia é julgar, é criticar. Gente, desculpa, mas eu tive que paralisar o vídeo aqui, tá? Então, continuando o que eu tava falando, o que as pessoas mais gostam de fazer é, infelizmente, viver na escuridão, literalmente. Elas vivem perto de pessoas ruins, têm pensamentos ruins, têm ação ruins, a vida delas, literalmente, é uma droga, né, pra não falar outra palavra aqui. Amam estar na zona de conforto, e tudo que elas dizem a respeito de outras pessoas se refere a elas mesmas. E isso eu nunca tinha parado pra pensar, até porque eu nunca tive essa informação. Isso eu também só descobri depois, né, quando eu tava no processo. O que eu tô querendo dizer aqui é que tudo isso me afetava antes. E isso também afeta as pessoas que têm depressão, tá? O que é, então, a depressão? A depressão nada mais é do que a pessoa viver no passado. A pessoa não se libertou do passado, então ela não consegue viver o presente e muito menos focar no futuro, fazer planos para o futuro, porque ela está presa lá. É como se o corpo dela estivesse aqui, porém a mente em outro planeta, mais ou menos assim. Ela simplesmente não vive, ela vive se queixando, se lamuriando, chorando, se lamentando por coisas que ela não fez assim, assim, assado, por coisas que ela se arrepende, por ofensas que ela recebeu, por traumas que ela teve. Então ela fica naquela tristeza e fica, né, naquela bola de neve, literalmente. Só tem sonhos ruins com pessoas que fizeram mal a ela só se alimenta de coisas ruins ao seu redor, é uma pessoa extremamente negativa, enfim. E isso também pode ocasionar a tal da ansiedade, que é o foco no futuro. Então, basicamente, a pessoa com depressão vive dessa forma. É uma forma triste, é a tristeza que fica penetrante ali dentro da pessoa. E o que eu sou totalmente contra é em relação aos remédios, né? Por quê?
Porque o remédio ele só vai camuflar a tua dor, ele vai te fazer liberar hormônios da felicidade, que você normalmente libera sem precisar disso. Mas como uma pessoa que tem depressão só fica focando em coisas negativas, ela não consegue liberar esses hormônios naturalmente, então ela precisa do remédio para liberar. Só que o remédio, na minha opinião, é um grande engana-bobo, né? É onde a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro nas tuas custas. Por quê? Porque ele só camufla a tua dor. Porque se você parar de tomar, o problema volta, né? E a pessoa fica dependente o resto da vida. Eu já ouvi médicos dizendo que a depressão não tem cura, e isso não é verdade, tá? Isso é história pra boi dormir, isso é coisa de gente que só quer ganhar dinheiro nas tuas custas. Isso não é verdade, sabe por quê? Porque enquanto tu não for lá na ferida, enquanto tu não cutucar a ferida, tu não mexer, e tu se olhar frente a frente, conhecer o seu eu do passado, se resolver com você mesmo no passado, e resolver suas pendências com outras pessoas, resolver todos os seus traumas, zerar tudo a sua matemática, você literalmente vai sair da depressão. E por que as pessoas então não fazem isso, Cris? Porque não é fácil. Não é fácil olhar pra si. Não é fácil assumir que você também erra. Não é fácil perdoar o outro. Mas quando você aprende de que maneira que você faz isso, você automaticamente se liberta. Então, vou tentar aí ser o mais breve possível para poder explicar para vocês o que eu fiz. Na verdade, são tantas coisas que eu fiz, continuo fazendo, que se eu for falar tudo aqui no vídeo, leva mais de 1 hora. É muita coisa. Só que assim, o que vale vocês entenderem? E qual foi o ponto de partida assim, que me fez chegar no perdão, por exemplo? Com certeza, sem sombra de dúvidas, foi Jesus Cristo. Pare e se coloca no lugar dele. Por 1 minuto que seja. Você já tentou se imaginar como é que é morrer numa cruz? Pregado? Colocando pregos em você? Você já se imaginou sendo humilhado e sendo abandonado pelos seus amigos? Porque ele foi abandonado por todos. Só Pedro que seguiu ele. Eu já contei essa história aqui. Você já se imaginou você ajudando muitas pessoas e depois essas mesmas pessoas te matarem? E ainda pior, você já se imaginou perdoando essas pessoas? Pois é, Jesus Cristo veio em forma humana para nos mostrar que sim, é possível a gente vencer o nosso ego. Só que para isso, temos que vencer nós mesmos. Ou seja, o nosso Deus e o nosso diabo estão aqui dentro. Nós escolhemos quem que a gente quer que permaneça aqui. O perdão, ele não vai liberar outra pessoa, ele não vai dar benefícios para outra pessoa. Muito pelo contrário, o perdão é para mim mesmo, para mim me liberar. Porque eu não preciso ficar presa a correntes, eu não preciso estar presa ao meu passado, eu não preciso estar presa a pensamentos que me limitam, que me fazem me sentir uma pessoa ruim. Até porque erros todo mundo comete, né? Então, saindo desse ponto de partida, o que eu sempre aconselho as pessoas a fazerem? Não adianta, você não tem outro caminho, você não tem pra onde correr. Se você quer se libertar mesmo da depressão, você vai ter que enfrentar tudo que você quiser enfrentar de frente. Não tem outro caminho. Você vai ter que voltar ao passado e resolver tudo que tá engasgado aqui que você ainda não liberou. Primeiro, você não se perdoa por certas atitudes, você prejudicou alguém, você fez mal a alguém. Volta naquela cena e se analisa você antes e analisa você agora. Começa a entender que naquela situação você tinha aquela informação, aquele conhecimento, por isso que você agiu daquela forma. E se fosse hoje, você agiria de uma forma totalmente diferente. Tem um vídeo meu aqui que fala, faça as pazes com o seu eu do passado. Lá eu explico detalhadamente o que você precisa fazer. E em relação a outra pessoa, é a mesma coisa. A outra pessoa que te feriu aprendeu a fazer as coisas daquele jeito, aprendeu a ser assim. Não estou dizendo que justifica, entendeu? Só que no meio do caminho dela, ela não aprendeu uma outra forma de resolver as coisas, de resolver a situação. Foi o único caminho que ela encontrou para fazer aquilo. Então, perdoe aquela pessoa. E quando você perdoa, quando você começa a ter empatia e se coloca no lugar da outra pessoa, então, mesmo que seja difícil, mesmo que seja quase impossível, sempre há a possibilidade do perdão. Se não fosse assim, não existiria tantas pessoas que deram a volta por cima, tantas pessoas que já passaram por problemas piores que o seu, que tá aqui me assistindo, e que são referências pra gente. Se elas conseguiram, a gente também consegue. E foi dessa forma que eu entendi, e até comecei a sentir vergonha algumas vezes, porque
eu me lamentava por algumas coisas que aconteceram na minha vida. Mas aí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que passaram por coisas 3, 4, 5 vezes pior do que eu. E, cara, foram mais, assim, de uma situação, foram várias situações diferentes, assim, que o meu problema perto da pessoa era isso aqui. E aí eu comecei a entender, poxa, se ela conseguiu passando por coisas piores do que eu, por que eu não vou conseguir? Entendeu? Então, pra você conseguir trilhar esse caminho, você tem que primeiramente ter a persistência, né? Ter empatia, aumentar o seu ego. Ou seja, a pessoa com depressão tem ego baixo, então ela precisa aumentar e equilibrar ele. Ego alto demais e ego baixo demais tá fora do equilíbrio. Ela precisa equilibrar o ego dela, tá certo? Então é o seguinte, tudo o que eu falei aqui se resume em apenas uma palavra: amor. No fim, tudo se resume em amor. Cris, mas o que tu tá querendo dizer com amor? O amor, ele é muito complexo, né? Resumindo aqui, quando tudo isso deixar de existir, quando nós viermos a ter o direito de reinar com Cristo e, posteriormente, a viver no paraíso eternamente, tudo se resume em amor. Quando eu vivenciei a Ayahuasca, eu entendi tudo isso. Começou a passar, né, literalmente o filme da minha vida, tudo, e de que todas as coisas que eu passei serviram de alicerce para mim ser quem eu sou. Então, eu sou muito grata às coisas que eu passei, porque se eu não tivesse passado por cada uma, eu não teria me tornado a Cris que eu sou hoje. Forte, corajosa, destemida, eu sou uma eterna aprendiz dessa vida. Então, eu comecei a enxergar as coisas de uma forma totalmente positiva, de que tudo me serviu de aprendizado e que cada coisa que eu passei, todas elas, eu aprendi a superar. Então, dá uma olhadinha naquele vídeo onde eu falo sobre fazer as pazes com seu eu do passado, que você vai entender os detalhes de como eu explico. Isso tudo tem a ver com a depressão em relação a outras coisas que vão te ajudar e muito a se livrar da depressão. Deixei isso por último, mas isso, na verdade, tem que ser começado antes de qualquer outra coisa. Primeiro, pare de assistir novela. Elas não te levam a nada. Pare de assistir Big Brother, também não te leva a nada. Só faz você criar rancor de outras pessoas que você nem sequer conhece e você alimenta tudo aquilo dentro do seu coração. E tudo que é ruim, que não presta, não deve habitar dentro de você. Pare de andar com pessoas tóxicas, pessoas que te colocam para baixo, pessoas que gostam de fazer fofoca. A fofoca não te traz benefício nenhum e julgamento alheio também não. Porque se você não gosta que as outras pessoas te julguem, também não é certo que você julgue outras pessoas. Pare de ouvir músicas melancólicas, músicas que te trazem dores, que te fazem chorar, que te fazem sentir sentimentos ruins, coisas que te botam para baixo. Pare imediatamente de fazer isso. Pare de frequentar lugares que também te deixam com a energia para baixo. Pare de ficar parado na sua zona de conforto, que eu sei que lá é o lugar melhor do mundo. Se desafie a fazer sempre coisas novas, coisas que você não está habituado a fazer. Faça sempre, mesmo que por obrigação. Depois você vai começar a sentir prazer em tudo que você está fazendo. Pare de se alimentar também de porcaria. Pare de não querer fazer nada. Pratique algum tipo de exercício físico. Eu tô falando tudo aqui pra você parar de fazer, tá? Então, o contrário disso é o que você tem que fazer, tá bom? Se você ainda toma algum tipo de remédio, para hoje mesmo. Esse remédio só vai te camuflar. Esse remédio só vai você sentir bem por alguns momentos. Esse remédio sim vai te acalmar, obviamente, ele vai te acalmar. Mas pra que você precisa ser viciado no remédio? Que se você para de tomar ele, volta tudo de novo. Você vai ficar sua vida inteira dependente disso? Ou você vai passar um pouco de sacrifício e vai perceber que você não nasceu assim? De que tudo que você criou na sua cabeça, você pode tirar da sua cabeça. A escolha é só sua, tá bom? E, por último, olha, são 10 coisas que eu já citei aqui, tá bom? Pare de ficar sempre se colocando pra baixo, sempre se colocando em último lugar. Pare de colocar outras pessoas na sua frente. A primeira pessoa que deve vir em tudo na sua vida é você. Ah, Cris, eu tenho marido, mas eu tenho filho. Não interessa, você tem que vir em primeiro lugar. Agora, você pega essas 10 coisas que eu falei, volta o vídeo aqui, começa a assinalar tudo que é o contrário disso. Porque eu tô falando aqui que você tem que parar de fazer. E aí você troca isso pelas coisas que você tem que fazer. Mas não é pra começar amanhã, semana que vem ou mês que vem. Porque se você quer sair da depressão, você não tem desculpa pra começar, tá?
A pior desculpa da pessoa que tem a depressão é o vitimismo. É querer que todo mundo sente peninha dela e é uma pessoa que quer contar essa história para todo mundo, parece que ela ama sentir aquela dor. Então o vitimismo é a pior coisa que mantém a pessoa na depressão. Então, se você quer realmente sair da depressão, se você quer realmente ouvir o que eu tenho pra falar, comece por essas 10 coisas e troque todas essas 10 coisas que eu mandei você parar de fazer por coisas contrárias. Anote isso. Isso vai começar a mudar a sua rotina. São coisas que vão dar uma reviravolta na sua vida e vão mudar tudo que você tem de ruim pra melhor. Então comece por essas 10 coisas e depois comece o processo de perdão, indo lá no meu outro vídeo sobre fazer as pazes com o seu eu do passado, que automaticamente você vai aprender a perdoar outras pessoas também, tá? Esses são alguns exemplos do que eu fiz para me livrar da depressão. E claro, o segredo tá na constância. A raiva volta. Tem dias que você tá para baixo, tem dias que você não vai ter vontade de conversar com ninguém, tem dias que você planeja fazer muita coisa e não dá conta, e tá tudo bem. O mais importante é que o fato de você fazer as pazes com você mesmo é o que te dá liberdade para outras coisas. Tem dia que eu anoto algumas coisas para fazer e não dou conta de fazer o que eu gostaria de fazer naquele dia. E tá tudo bem. Se fosse antes, eu ficava me culpando, me prendendo. Poxa, não deu certo, por que eu não consegui? Mas eu sou ruim mesmo, sabe? E ficava falando palavras que me desanimavam, né? De ouvir de mim mesma. Eu me achava insuficiente o tempo inteiro. Então, assim, tá tudo certo. Coisas como essas vão acontecer ao longo da sua vida. Até porque você é um ser humano, você é feito de carne, você tem as suas limitações ainda e você também se sente mal às vezes. Só que o que vai diferenciar você de uma outra pessoa que permanece na depressão é a sua constância e a sua facilidade em ressignificar. Tô mal, o que eu posso fazer para melhorar? No meu caso, quando eu fico um pouco meio deprê, eu começo a ouvir música. Não tem remédio melhor pra mim do que ouvir música. Eu amo ouvir música. Então, pra mim, isso aqui passa num instante, entendeu? O que eu faço quando às vezes eu sinto raiva? Porque sentir raiva é normal, né? Eu ressignifico aquilo na hora, entendeu? Não deixo pra depois, não deixo pra amanhã, é na hora. Na hora eu ressignifico, coloco isso na minha consciência, falo essa frase assim do fundo do meu coração, sabe? Eu reverbero ela, jogo essa frase pro universo e em menos de 5 minutos tá ressignificado, entendeu? É dessa forma, porque ressignificar é constância, a gente não deixa acumular. Sempre quando tem alguma coisa pra resolver, a gente já resolve na hora. E a constância de se manter naquilo ali é o que te difere de outras pessoas, né? Quando eu descobri esse segredo, gente, minha vida melhorou 100%, né? Pra quem teve depressão desde criança e hoje com quase 30 anos, tô aqui falando abertamente sobre esse assunto, é porque realmente aconteceu comigo e com tantas outras pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer, que passaram por coisas inclusive piores do que eu e também superaram. Então, se eu e se essas pessoas conseguimos, você também consegue. Só que a diferença de mim e pra você hoje é apenas a minha insistência, a minha não desistência. É só essa a diferença de mim pra você que ainda não venceu a depressão. De resto, é só você fazer, colocar em prática, que eu te dou 100% de certeza que você vai conseguir sair dessa. Tá bom, gente? Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo e até a próxima, agora com 4 vídeos na semana. Uhul! Obrigada, gente. Tchau, tchau!